Oração do meio-dia. Oh glórias, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Te glorificando, exaltando Teu santo nome. E nesta caminhada no livro de Romanos, no capítulo 5 ainda, e o tema da nossa mensagem, Adão e Cristo, que fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito, como uma ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Ó Senhor, pelo pecado de uma pessoa, Adão, nós fomos condenados. O pecado está no nosso DNA. Mas Deus enviou o seu único Filho para morrer por mim e por você, para que quando nós chegamos a Ele, nós somos justificados pela fé, que Deus apagou todos os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos, Ele pegou todos os nossos pecados e levou por um mar de esquecimento, e nós somos uma nova criatura. Por isso temos que se chegar a Deus. Ó Deus, fala conosco, para que sabemos que somos pecadores, mas Cristo veio levando sobre si toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores, porque o pecado é isso, irmão, traz dores, sofrimento, doenças. Mas quando nós nos achegamos a Deus, o Senhor nos liberta de todas as coisas, quando cremos verdadeiramente que o Senhor morreu pelos nossos pecados, pelas nossas dores, e nós somos justificados pela fé. Em nome de Jesus, fala com teu servo, Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pois estamos aqui. Sabemos que lutas sempre vamos ter, mas em todas elas somos mais que vencedores, porque, Senhor, nós temos fé e cremos que o Senhor vai voltar, e nós estamos vendo que o tempo está próximo. Mas oramos, Senhor, pelos nossos parentes, oramos por esses nossos irmãos, porque aquele que conhece a palavra tem prazer de ver as pessoas se reconciliando. Ó Senhor, me perdoa pelas falhas, me perdoa pelas todas as coisas que todos nós falhamos, mas em todas as coisas, Senhor, nós somos mais que vencedores, e agradecemos todas as bênçãos que tem derramado, não porque merecemos, mas porque Tua graça nos basta. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pois remidos para o céu